À primeira vista, Judá parecia resistir ao tempo e às ameaças. As muralhas continuavam erguidas. O templo ainda dominava o alto do monte, e o som dos sacrifícios ecoava nos pátios sagrados. Jerusalém, a capital, ainda estava de pé, mas algo invisível já havia se partido. Sob as pedras antigas, sob os cânticos repetidos quase por hábito, havia um peso crescente, como um céu carregado que insiste em não chover. Os anos que antecederam a queda foram marcados por instabilidade e ilusões. Judá existia entre potências, pressionada por impérios que avançavam como marés. A Assíria já havia ruído. O Egito tentava recuperar influência e a Babilônia surgia como a força dominante do mundo. Jerusalém, pequena diante dessas engrenagens colossais, insistia em acreditar que sua posição era inexpugnável. Nas ruas estreitas da cidade, a rotina parecia seguir. Mercadores gritavam seus preços, crianças corriam se distraindo, sacerdotes vestiam-se de branco e repetiam rituais aprendidos desde a infância. Haviam os profetas, que gritavam ao povo a advertência de Deus. Diziam que a confiança dos líderes não estava mais no Deus vivo, e sim em alianças políticas, para uma falsa sensação de segurança. A cidade sagrada mantinha a aparência de fé, mas seu coração estava manchado. O rei Joaquim subira ao trono jovem demais para um tempo tão pesado. Joaquim herdara um reino enfraquecido, cercado por decisões erradas de gerações anteriores. Seu pai, Jeoaquim, havia desafiado a Babilônia confiando em promessas vazias do Egito. A resposta não tardou. Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou contra Judá e já chegava à capital Jerusalém, como quem ajusta uma balança fora do equilíbrio. Quando as primeiras notícias chegaram, vilas destruídas, estradas tomadas, fortalezas rendidas, Jerusalém ainda tentou ignorar. Afinal, não era a primeira vez que inimigos cercavam seus muros. A cidade sobrevivera a faraós, reis sírios, invasores do deserto. Sobreviveria outra vez. Pelo menos era isso que acreditavam. Mas o exército babilônico não era como os anteriores. Torres de cerco começaram a ser erguidas. Estradas foram cortadas. Nenhuma caravana entrava ou saía. O exército era disciplinado, numeroso, experiente em cercos prolongados. Não buscava apenas vitória militar, buscava submissão total. Lentamente, como um anel que se fecha, as tropas se posicionaram ao redor da cidade. Dentro das muralhas, o clima mudou. O barulho cotidiano foi substituído por murmúrios. Armazéns não tinham produtos, e os mais pobres foram quem sentiram primeiro. Os líderes discutiam estratégias com o rei, mas não havia estratégia capaz de romper um cerco desse porte. Ainda assim, muitos insistiam que o templo os protegeria, que Deus jamais permitiria a queda da sua própria casa. Essa era sua confiança, e nesse ambiente vivia Ezequiel. Filho de Buzi, sacerdote por linhagem, Ezequiel crescera entre os rolos da lei, ouvindo sobre sacrifícios, purificação e a glória do Senhor. Seu futuro parecia definido: servir no templo, preservar rituais, manter viva a herança espiritual de Israel. Ele conhecia os corredores sagrados, os cheiros do incenso, o ritmo das festas. Jerusalém não era apenas sua cidade, era o centro do mundo. Mas algo estava errado. Mesmo antes da queda, havia uma sensação de afastamento, como se a presença que antes enchia o templo estivesse silenciosamente se retirando. Os rituais continuavam, mas pareciam sem vida. As palavras ainda eram recitadas, mas sem temor. A fé havia se tornado apenas um costume. Do alto das muralhas, sentinelas observavam fogueiras inimigas queimando todas as noites, constantes, pacientes. O tempo passou e o cerco se prolongou por meses. A primavera chegou, mas sem colheitas. A Babilônia sabia que a fome agiria mais certeira do que qualquer de suas flechas. Então veio o momento em que a resistência deixou de ser uma escolha e se tornou uma ilusão. Joaquim percebeu que continuar significava destruir completamente a cidade. Jerusalém, naquele instante, seria humilhada. A decisão foi tomada. Rendição. As portas se abriram. O silêncio que seguiu foi mais aterrador que o som da batalha.
soldados babilônicos entraram em ordem, não saqueando indiscriminadamente, mas marcando, selecionando, avaliando. Eles sabiam exatamente o que levar. O rei foi capturado. Oficiais, guerreiros, artesãos, escribas, sacerdotes foram separados do restante da população. O templo permaneceu em pé, mas foi esvaziado. Tesouros foram retirados. Objetos sagrados, consagrados ao Senhor, foram tomados e destinados a um deus estrangeiro. Cada peça retirada era mais que perda material. Era um golpe na identidade espiritual da nação. Alguns choravam abertamente. Outros permaneciam em silêncio absoluto, como se o choque tivesse roubado até suas lágrimas. Para Ezequiel, a ordem foi clara. Ele estava entre os deportados. Não como um criminoso, mas como parte da elite levada para longe. Babilônia sabia que a grande arma de Judá era sua inabalável crença no Senhor. Então não queriam apenas vencer, queriam dissolver sua memória, enfraquecer sua fé. O dia da partida amanheceu e correntes não foram necessárias. A submissão era evidente. Homens e mulheres foram reunidos, famílias separadas dos pais. Enquanto se afastava, Ezequiel olhou para trás. As muralhas diminuíam no horizonte. O templo, que ainda estava visível, brilhava sob o sol, mas agora estava distante, quase irreal. A jornada até a Babilônia foi longa e exaustiva. Ele não sabia se voltaria. Não sabia o que restaria de sua vocação longe da terra, longe do altar, longe de tudo que definia quem ele era. Dias sob o sol, estradas poeirentas, idiomas desconhecidos. No ritmo imposto pelos soldados, não havia espaço para luto prolongado. A sobrevivência exigia seguir adiante. Quando finalmente chegaram à Babilônia, o choque foi imediato. Não era apenas uma cidade, era uma declaração de poder. Muralhas imensas, avenidas largas, portões monumentais, templos dedicados a deuses estranhos. O rio Eufrates cortava a paisagem como uma artéria viva. Tudo ali falava de grandeza. Para os exilados de Judá, aquilo era esmagador. Ezequiel, um sacerdote sem altar, homem do Deus de Abraão em terra de deuses estrangeiros, sentia o peso de qual seria sua serventia naquele lugar. O povo de Jerusalém ainda existia, mas longe de seu Deus, feridos na alma. E Ezequiel, arrancado de tudo o que conhecia, caminha sem saber que justamente naquele lugar improvável, às margens de um rio estrangeiro, o céu ainda iria se abrir. A Babilônia não dormia. Mesmo à noite, suas muralhas pareciam respirar, iluminadas por tochas que desenhavam sombras longas sobre tijolos azulados. Para os exilados de Judá, o tempo passou a ser medido pelo peso constante da adaptação forçada. Cada amanhecer trazia a mesma pergunta silenciosa: como viver longe da terra onde Deus havia feito habitar o seu nome? Os primeiros dias foram de desorientação. Os deportados foram distribuídos em assentamentos próximos aos canais do Eufrates e de seus afluentes. Não eram prisões, mas também não eram lares. Era uma existência suspensa, tolerada, vigiada. A Babilônia permitia que vivessem, trabalhassem, formassem famílias, desde que não se lembrassem demais de quem haviam sido. O choque cultural era inevitável. Os idiomas soavam ásperos aos ouvidos. Os costumes pareciam excessivos, carregados de imagens e rituais dedicados a deuses que exigiam medo, não aliança. Procissões cruzavam as ruas com estátuas douradas, acompanhadas por música e incenso. Ezequiel, que crescera ouvindo que nenhuma imagem poderia representar o Senhor, para ele era uma afronta constante. Alguns exilados se revoltaram interiormente, outros se fecharam em silêncio. Muitos, porém, começaram a se adaptar. Era mais fácil ceder do que resistir. Aos poucos, nomes babilônicos surgiram, hábitos foram adotados, orações se tornaram raras. A saudade de Jerusalém não desapareceu, mas foi ficando cada vez mais adormecida pela sobrevivência. E então, a notícia chegou. Mensageiros vindos do oeste trouxeram relatos fragmentados, primeiro sussurrados, depois confirmados. Jerusalém havia sido destruída de vez. O rei Zedequias, colocado como rei pela Babilônia após a deportação de Joaquim, havia se rebelado. E o castigo foi implacável. O cerco retornara agora mais severo. Desta vez, não haveria meio termo.
As palavras se espalharam como fogo lento. O templo foi destruído, as muralhas derrubadas, a cidade incendiada. Aquilo que ainda sustentava a esperança, a ideia de que Jerusalém permaneceria, desmoronou em um único golpe. Para os exilados, a queda final foi mais devastadora do que a própria deportação. Enquanto Jerusalém existia, ainda havia um eixo espiritual. Com sua destruição, algo dentro do povo se quebrou. Não havia mais para onde olhar. Alguns se perguntaram se Deus havia sido derrotado. Outros, se ele os havia abandonado. Muitos simplesmente pararam de perguntar. O exílio começou então a moldar o espírito do povo. Não de forma suave, mas como uma pedra moldando outra, pela fricção constante. Sem altar, a fé precisou buscar novos caminhos. Sem sacrifícios, a oração ganhou peso diferente. Sem festas religiosas, a memória passou a ser o único meio de manter a tradição. Às margens dos rios, os exilados se reuniam. Alguns cantavam salmos antigos, mas as palavras pareciam estranhas fora da terra prometida. Outros se recusavam a cantar. Como entoar cânticos do Senhor em terra estrangeira? Os instrumentos ficaram pendurados, silenciosos, como símbolos de uma alegria suspensa. A queda de Jerusalém revelara algo que já estava ruindo há muito tempo no interior do povo. A sensação de que aquele colapso era, acima de tudo, espiritual. Ezequiel observava tudo com atenção profunda. Ele sentia o peso da verdade, mas também sentia um chamado, uma inquietação se formando dentro dele. Sacerdote sem templo, ele começou a entender que a função sacerdotal não havia sido anulada, apenas deslocada. Se antes mediava a relação entre Deus e o povo por meio de rituais, agora precisava aprender a escutar em meio ao silêncio imposto pelo exílio. Enquanto isso, em Jerusalém, os que sobreviveram enfrentavam miséria e incertezas. Em Babilônia, os que foram levados enfrentavam algo diferente: a lenta erosão da identidade de Judá. A Babilônia não destruía apenas com espadas, destruía com conforto, estrutura e tempo. O esquecimento era sua arma mais eficaz. Alguns líderes entre os exilados tentaram animar o povo com palavras fáceis. Diziam que o exílio seria curto, que logo tudo voltaria ao normal. Prometiam um retorno sem arrependimento, sem transformação espiritual. Essas palavras encontraram ouvidos cansados. Era mais fácil crer nas palavras do que encarar a realidade dura do juízo. Mas algo estava prestes a romper esse auto-engano. No 5º ano do exílio, o rei Joaquim não mais governa. A dor dos exilados já se transformou em rotina. A esperança foi reduzida à lembrança distante. Então o céu se moveu. Não sobre Jerusalém, não sobre o templo destruído, mas sobre um homem exilado, à margem de um rio estrangeiro. Ezequiel não buscava visões, não clamava por sinais. Ele estava ali, imerso no silêncio de um mundo que havia perdido seus referenciais. O exílio havia preparado o terreno. O povo precisava entender que Deus não estava preso a um edifício, nem limitado por fronteiras. A destruição do templo não significava o fim da presença divina. Pelo contrário, era o início de uma revelação mais profunda, mais desconcertante. Antes de anunciar juízo e restauração, revelou sua glória em um lugar onde ninguém esperava encontrá-la. Antes de falar ao povo, Deus falou ao homem. Antes de levantar um profeta, desmontou suas certezas. Este tempo termina nesse limiar invisível, o momento em que o exílio deixa de ser punição e começa a se tornar escola. Jerusalém caiu. O povo foi quebrado. Mas no silêncio pesado da Babilônia, algo eterno estava prestes a ser dito. O tempo passou, e com ele o exílio deixou de ser apenas uma ferida aberta. Os dias começaram a se parecer uns com os outros. O choque inicial se dissolveu em rotina. A dor não desapareceu, apenas mudou de forma. Às margens do rio Quebar, os exilados aprenderam a viver entre duas realidades. Trabalhavam a terra, construíam casas simples, criavam filhos que já começavam a falar com sotaque estrangeiro. A Babilônia cumpria sua promessa implícita, fazer o povo exilado esquecer de Judá. A volta tornava-se cada vez mais distante. Foi nesse ambiente de aparente vitória da estratégia de Babilônia que o céu se abriu. Não com estrondo, mas com luz. Não com espetáculo, mas com autoridade.
Ezequiel estava junto ao rio quando sentiu a mudança no ar, como se o mundo tivesse prendido a respiração. O vento se levantou, trazendo consigo uma nuvem espessa, girando sobre si mesma, carregada de fogo e luz. O brilho era avassalador. Da nuvem surgiram formas vivas, impossíveis de descrever com precisão humana. Seres que não pertenciam à ordem comum da criação. Cada um deles moviam-se sem hesitação, sem desvio. Tinham aparência humana, mas transcendiam qualquer comparação. As asas produziam um som como muitas águas, como o estrondo de um exército em marcha. E entre eles rodas. Rodas. Roda dentro de roda. Estruturas que giravam sem girar, cheias de olhos, observando tudo. Nada ali era aleatório. Nada estava fora de controle. O movimento não seguia leis terrenas, mas uma lógica celestial. Acima de tudo, o firmamento. E sobre o firmamento, algo semelhante a um trono de brilho indescritível. E sobre o trono, uma figura envolta em fogo e luz, impossível de olhar diretamente, mas impossível de não sentir sua presença. Ele estava ali, soberano, atento, absoluto. Ezequiel caiu com o rosto em terra. Ali, no exílio, longe do templo, longe do altar, longe de tudo o que definira sua identidade sacerdotal, a glória do Senhor se revelou. A mesma glória que enchera o Santo dos Santos agora se manifestava em terra estrangeira. A mensagem era clara. Deus não fora derrotado. Jerusalém não era sua prisão. O exílio não o afastara. Quando a voz veio, ela não consolou, chamou, comissionou. Pesou sobre o espírito de Ezequiel como uma tarefa impossível de recusar. Ele foi designado sentinela, atalaia para a casa de Israel. Sua missão não seria agradar, mas alertar. Não seria suavizar, mas revelar. Ele falaria, quer ouvissem, quer se recusassem a ouvir. Então veio o livro. Um rolo estendido diante dele, escrito por dentro e por fora, cheio de lamentos, gemidos e ais. Não havia mensagens fáceis ali, nenhuma promessa rápida, nenhum atalho para a restauração. Ainda assim, Ezequiel recebeu a ordem mais estranha de todas: comer o rolo. Ao fazê-lo, esperava amargura, mas o sabor foi doce como mel. A palavra de Deus, mesmo quando anuncia juízo, sustenta quem a recebe. Ela pesa, mas alimenta. Queima, mas fortalece. Ao comer o rolo, Ezequiel não apenas ouviu a mensagem, ele a incorporou. Ela passou a habitar nele. Os dias seguintes foram marcados por silêncio. 7 dias sentado entre os exilados, observando, ouvindo, sentindo o peso coletivo da dor. O profeta não falou de imediato. Ele aprendia a carregar o fardo antes de proclamá-lo. Quando finalmente começou a agir, suas mensagens não seguiram padrões comuns. Ele não discursava apenas com palavras. Ele encenava, deitava-se no chão por longos períodos, construía maquetes da cidade sitiada, comia pão medido, cozido com dificuldade, simbolizando a escassez que viria. Cada gesto era uma profecia viva. Para muitos, ele parecia louco. Para outros, perturbador. Mas ninguém conseguia ignorá-lo. Suas ações refletiam uma verdade que o povo tentava evitar. A queda de Jerusalém não fora um acidente, nem um fato histórico, mas consequência da falta espiritual. Idolatria, injustiça, corrupção moral. Líderes que cuidavam de si mesmos, ignorando o povo. Tudo isso havia corroído o coração da nação. Deus não falava apenas para destruir. Falava para curar, falava para restaurar. Em meio às palavras duras, surgiam lampejos de algo maior. Ezequiel começou a anunciar que o problema mais profundo não era o exílio, nem a perda da terra, nem a ausência do templo. O problema era o coração, incapaz de ouvir, incapaz de se arrepender de amar com fidelidade. Foi então que veio a promessa. Um dia, Deus daria um coração novo. Tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Não seria apenas uma reforma externa, mas uma transformação interior. O exílio começou a ser visto, não apenas como punição, mas como um processo. Deus estava desmontando tudo o que o povo havia confundido para reconstruir algo mais profundo e verdadeiro. Ezequiel também teve visões que doeram profundamente. Viu a glória do Senhor se afastar do templo.
abandonando os espaços profanados. Foi uma cena devastadora. A presença que sustentava a cidade se retirava, não por fraqueza, mas por santidade. A glória não divide espaço com a corrupção, mas essas visões não terminavam no abandono, sempre apontavam para um depois, para um tempo em que Deus reuniria o povo disperso, em que pastores infiéis seriam substituídos, em que o próprio Senhor apacentaria seu rebanho. O exílio amadurecia o espírito do povo. A fé começava a se desprender de estruturas e a se enraizar na memória, na palavra, na esperança. Nascia ali algo novo, uma espiritualidade que sobreviveria mesmo sem terra, mesmo sem templo, mesmo sem rei. Ezequiel estava plenamente consciente de sua missão. Ele não era apenas um profeta de desgraça, mas um guardião da esperança futura. Suas visões, embora estranhas e perturbadoras, apontavam para um Deus que transforma ruínas em caminho e silêncio em revelação. E o povo, quebrado e exilado, começava lentamente a aprender que a verdadeira restauração não começa com muros reconstruídos, mas com corações refeitos. O silêncio voltou a se espalhar pelas margens do rio. Não era o silêncio da ignorância, mas o da espera. Depois das palavras duras, dos sinais estranhos, das visões que feriam antes de curar, algo havia se assentado entre os exilados. Eles já não podiam fingir que tudo terminaria rápido. Também não podiam negar que Deus continuava falando. O exílio não era um intervalo vazio. Tornara-se um lugar de encontro. Ezequiel sentia o peso desse momento. As mensagens de juízo haviam cumprido seu papel: quebrar ilusões. Agora o Espírito o conduzia a um território ainda mais delicado. Anunciar esperança sem anestesiar a verdade. Prometer futuro sem apagar a disciplina. Foi então que a mão do Senhor veio sobre ele mais uma vez. Ele foi levado em espírito a um vale amplo e silencioso. O chão estava coberto de ossos humanos. Não eram poucos, nem recentes. Eram muitos, espalhados, secos ao extremo. Nenhum sinal de vida. Aquela paisagem não falava de derrota momentânea, mas da morte consolidada. Ezequiel caminhou entre eles, e a cada passo se confirmava o óbvio: ali não havia futuro. Então veio a pergunta, direta, desconcertante: poderiam reviver estes ossos? Pensou apenas o que sabia ser verdade. O Senhor o sabe. A ordem veio em seguida: profetiza sobre estes ossos. Fala o que não ouve e declara vida onde não há vida. Ezequiel obedeceu. Quando estas palavras foram ditas, o vale respondeu. Primeiro, um ruído baixo, quase imperceptível. Depois, um som crescente, como algo se rearranjando. Ossos se moveram, aproximaram-se, encaixaram-se. Tendões surgiram, carne se formou, pele cobriu os corpos, mas ainda não havia vida. Eram formas completas, porém imóveis. Então veio a segunda ordem. Profetiza ao fôlego. Chama o vento dos quatro cantos. Convida o sopro de Deus. Quando o fôlego entrou neles, os corpos respiraram, levantaram-se, tornaram-se um grande exército. Um homem completo novamente surgiu, vindo da galeria de ossos. Agora tinha vida. A visão não falava apenas de ressurreição, falava de restauração. Aquele vale era Israel, um povo que se via acabado, sem esperança, arrancado de sua terra, convencido de que seu fim havia chegado. Deus declarava que o exílio não era o túmulo final, mas o lugar onde a vida seria recriada. A esperança deixava de ser sentimento e se tornava promessa. Ezequiel anunciou que Deus abriria sepulturas, traria o povo de volta, colocaria dentro deles o seu espírito. Não apenas para que existissem, mas para que vivessem como povo renovado. O retorno não seria uma simples repetição do passado. Seria uma reconstrução profunda. O mesmo princípio ecoou em outra visão. Duas varas, uma representando Judá, outra Israel, foram unidas em uma só. O que fora dividido seria reunificado. A dispersão não teria a palavra final. A aliança não fora cancelada. As palavras seguintes tocaram feridas antigas. Pastores que se alimentaram do rebanho seriam julgados. Líderes que exploraram em vez de proteger seriam removidos. O próprio Senhor se levantaria como pastor. Ele buscaria as perdidas, curaria as feridas, fortaleceria as fracas.
A promessa não era apenas política, era espiritual. E no centro dessa restauração, Deus falou novamente do coração. Não haveria retorno verdadeiro sem transformação interior. O novo pacto não dependeria de estruturas frágeis, mas de uma mudança que começaria por dentro. Um espírito novo, um coração capaz de responder. Então, a visão mudou de tom, não de direção. Ezequiel foi levado a um novo templo, não como ele fora, mas como poderia ser. A estrutura era grandiosa, perfeitamente medida, cheia de ordem e significado. Não era apenas arquitetura, era teologia em forma de espaço. Tudo ali apontava para a santidade restaurada, presença renovada, equilíbrio entre Deus e o povo. Mas o que mais chamou a atenção não foram as paredes, nem os átrios. Foi a água. Do limiar do templo, um fio começou a correr. Pequeno, quase insignificante. À medida que avançava, tornava-se mais profundo, até se transformar em um rio impossível de atravessar a pé. Esse rio corria em direção ao deserto. Não evitava lugares mortos, entrava neles. Onde tocava, a vida surgia. Árvores brotavam às margens, carregadas de fruto contínuo. Suas folhas não murchavam, serviam para a cura. Até o mar salgado, símbolo de esterilidade, tornava-se vivo. A mensagem era inequívoca. A presença de Deus não apenas restaura, ela transborda. Não apenas reconstrói, ela transforma ambientes inteiros. O que era salgado demais para viver, torna-se fértil quando tocado pelo ato divino. Para os exilados, essa visão reconfigurava o futuro. O retorno não seria apenas geográfico. A restauração não seria apenas nacional. O que Deus planejava era mais profundo. Um povo curado, uma relação refeita, uma presença que não se afastaria novamente. Ezequiel proclamou essas palavras a um povo cansado, mas agora atento. Eles já não perguntavam apenas quando voltariam. Começavam a perguntar quem seriam quando isso acontecesse. O exílio cumprira sua missão. Quebrara arrogâncias, revelara ídolos ocultos, desmontara falsas seguranças. Agora, a esperança podia ser construída sobre base firme. O livro se aproxima do fim, não com gritos de vitória, mas com uma afirmação simples e poderosa. A cidade restaurada recebe um nome. Não o nome de um rei, não o nome de uma conquista. Um nome que define tudo o que veio antes e tudo o que ainda virá. O Senhor está ali. Essa era a promessa concreta. Não apenas terra, não apenas templo, mas sua presença. Para um povo que aprendeu que Deus não está preso a lugares, essa promessa significava mais do que retorno. Significava comunhão restaurada. Significava que o Deus que se revelou em rodas de fogo, em vales secos e em rios vivos, continuaria caminhando com seu povo, onde quer que estivessem. Ezequiel, o sacerdote exilado, tornou-se o profeta da esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança forjada no fogo da perda. Suas visões não negaram a dor, deram-lhe sentido. Não apagaram o passado, transformaram-no em caminho. O exílio não foi o fim. A queda não teve a última palavra. Onde Deus sopra, ossos se erguem. Onde sua presença flui, desertos florescem. E onde ele está, mesmo depois da ruína sob sua graça, a vida sempre encontra um jeito de recomeçar. Se gostou de acompanhar a jornada de Ezequiel, dê seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Obrigado.